Olá pessoal, espero que vocês estejam bem. Bom, esse aqui é o segundo vídeo que eu estou gravando sobre aquela série dos aspectos editáveis daqueles visuais mais básicos do Power BI, aqueles visuais nativos que estão disponíveis desde o seu lançamento em 2015, tá? Eu resolvi gravar essa série porque muitos deles têm características editáveis que podem ser melhor elaboradas, mas elas não são devidamente exploradas da minha perspectiva. No primeiro vídeo, eu falei sobre o cartão de linha múltipla e de como personalizar a cor daquela barra de destaque lateral. Inclusive está aqui na tela, ok? É a mesma base de dados que eu estou usando, então eu vou continuar a partir do mesmo ponto, basicamente. Então, nesse primeiro vídeo, você pode buscar aqui no canal, é o vídeo anterior, eu mostro como tornar a cor dessa barra dinâmica, obedecendo algum critério que você venha a estabelecer. Hoje, nesse vídeo aqui, eu quero falar sobre o cartão de linha simples. Importante destacar desde já que após as atualizações do Power BI Desktop, a partir do mês de março, no caso, inclusive eu tenho um vídeo aqui no canal onde eu falo um pouco sobre essas alterações, sobre alterações mais profundas na interface do Power BI Desktop, tá? A partir dessas alterações, o Power BI Desktop passou a oferecer uma série de opções para esse visual nativo, que é o cartão simples, que sempre foi criticado por ser um objeto sem graça por algumas pessoas, tá? E ele se tornou extremamente com graça a partir dessas atualizações, uma vez que é possível agora, graças ao recurso de título, subtítulo, entre outros, você trabalhar ele de maneira muito sofisticada. Mas não é nesse mérito que eu quero entrar hoje. Até porque senão o vídeo ficaria extremamente longo e cansativo, e não é isso que eu quero. O que eu quero mostrar hoje é uma outra característica mais antiga, que já tem aí por volta de uns 2 ou 3 anos, mais ou menos, e que não foi suficientemente explorada também até agora, e que pode contribuir para você criar um visual bastante particular e mais eficiente no sentido de informar a validade de um KPI qualquer, ok? O que eu estou falando? Estou falando do recurso de sombras, ok? Mais especificamente. Então, deixa eu sair do zoom. Eu vou inserir aqui um cartão novo, tá? Então, a partir de março, como que a gente insere esse elemento agora? A maneira mais prática, mais direta, é a partir aqui do menu Página Inicial. Vou buscar dentro do grupo de comandos Inserir a barra de destaque, a barra de ícones dos visuais. Quando eu abro as opções, mais aqui abaixo, eu vou encontrar Medidor, Cartão e KPI. E aqui está, onde eu estou destacando agora aqui, tá, com a seta, o cartão simples, aquele visual mais elementar que o Power BI possui. Beleza? Então é ele que eu vou escolher, vou clicar agora, vou arrastar ele próximo aqui do meu painel lateral, onde eu posso mostrar um pouco melhor os aspectos editáveis, tá? Então, para que a gente faça isso, eu vou inserir aqui uma medida, eu vou trazer dentro do meu modelo aqui a medida principal, perfeito? Para que a gente possa fazer essa pequena avaliação. Então, por muito tempo, muitas pessoas acusavam esse visual de ser sem graça exatamente por essa característica aqui. Ele é um visual extremamente simples, que se destina a demonstrar um número de forma bem direta, ok? Quando nós estamos falando de análise de dados, basicamente estamos falando de análises numéricas. Então não tem muito como escapar disso. E alguns KPIs, alguns indicadores, no caso, né, para usar um termo mais adequado, eles são melhor expostos exatamente dessa maneira. Muitos gestores de qualquer nível, seja do nível tático ou estratégico, preferem enxergar o número diretamente, porque eles já têm uma pré-concepção de qual é o número adequado, de como ele deveria estar se apresentando naquele determinado momento da sua análise. Por isso, essa visualização é simples. Mas para quem gosta de trabalhar aspectos visuais de maneira um pouco mais sofisticada, realmente até fevereiro ele não oferecia muitos recursos, não. Era só isso mesmo. Então, como que a gente pode melhorar? Bom, em primeiro lugar, eu vou abrir aqui a opção do valor do balão e vou selecionar a opção nenhum nas unidades para que eu possa enxergar o número completo. É assim que eu gosto de enxergar. Eu não gosto de números resumidos, perfeito? A característica que eu quero de fato explorar com vocês
está aqui, ó, no menu, um pouco mais acima, em tamanho e estilo. Vamos ignorar aqui a questão do tamanho e posição e também do preenchimento, nesse momento não é necessário. Existem 3 características interessantes aqui, que dizem respeito mais à questão visual e que são pouco exploradas, que são as características da tela de fundo, da fronteira visual, uma tradução horrível para borda, perfeito, e a sombra, que é um recurso que veio agora coisa de 3 anos mais ou menos, que foi incorporado dentro do Power BI. Era muito antigo no Excel, eu utilizava muito isso, adorava utilizar isso no Excel, quando a gente criava os dashboards, ainda antes do lançamento do Power BI apenas no Excel, e demorou para chegar para o Power BI, tá? O Power BI foi lançado no Brasil em julho de 2015 e eu acho que esse recurso de sombras veio agora, mais recentemente, apenas em 2020 ou 2021. Eu não vou me recordar direito agora, perfeito? Normalmente, como ele é utilizado? A maior parte dos usuários apenas o habilita, gerando com isso este efeito que vocês podem ver na tela agora. Que não é ruim, não estou desmerecendo. Adoro isso aqui, acho muito legal. E realmente, quando bem trabalhado, enriquece sim a apresentação visual do seu relatório. Porém, apenas fazer isso é não observar uma série de coisas que ele possibilita a gente fazer. Então eu vou selecionar o cartão de novo, vou retornar aqui e vou abrir as opções desse menu. Ok? Vou arrastar o cartão aqui um pouco mais para baixo, descolar ele da borda para que a gente possa avaliar. No primeiro momento, o que fica visível para a gente é a cor escolhida para fazer a sombra, o deslocamento e a posição. O primeiro ponto que eu quero chamar a atenção, a cor dessa sombra, além de poder ser escolhida qualquer outra cor dentro da paleta que você estiver trabalhando, ainda é possível definir ela de forma dinâmica através de uma função em DAX ou até mesmo de um conjunto de regras, tá? Que você pode estabelecer usando uma lógica qualquer. Então, não tem motivo para você se restringir à cor direta, aquela cor já nativa que vem ali, que é a cor preta, ok? Há muitas opções que você pode explorar aqui. O que eu quero fazer? Eu quero criar, na verdade, essa visualização aqui, ó, muito parecida com aquele cartão do primeiro exemplo. O que eu tenho aqui? Eu tenho um contorno e uma pequena sombra na lateral direita, na borda direita do cartão, e essa característica ela vai mudar de acordo com uma regra que eu quero estabelecer. Então, se eu estou olhando aqui, no caso, para o meu total realizado. Se o meu total realizado ultrapassou o planejamento, eu quero azul. Se não ultrapassou, se eu fiquei abaixo do planejado, eu quero ele em vermelho. Uma coisa bem visual, bem característica de KPI visual que as pessoas costumam falar. Perfeito? Então, se eu trabalhar aqui a questão dos filtros, eu vou ver que ele vai se modificar dinamicamente de acordo com a situação encontrada. É isso que eu quero mostrar para vocês como criar. Perfeito? Então vamos lá. Selecionar de novo aqui esse outro cartão e vamos construir isso. Então, eu posso determinar essa cor através da regra como eu mostrei. Então, o primeiro ponto que nós vamos fazer vai ser esse. Eu vou clicar aqui no botão FX para trazer para o primeiro plano a tela de configuração. A minha regra é muito simples. Se eu ultrapassei o percentual alcançado, então eu quero a cor azul. Do contrário, eu quero vermelho. Desse modo, eu vou selecionar aqui a opção Regras. E aqui na opção Regras, não é sobre o total real, sobre a própria medida que está ilustrando o cartão que eu vou trabalhar, mas sim sobre o meu percentual atingido. Beleza? Então, se o meu percentual atingido, se ele for maior ou igual que o mínimo que for encontrado dentro da minha tabela e for menor que 0, então eu quero que a minha sombra seja vermelha. Não vou trabalhar muito com aspectos do tom. Vou escolher direto o que está aqui. Perfeito? Eu quero ela vermelha. E vou criar uma nova regra. Nessa nova regra, eu vou estabelecer o seguinte. Se ela for maior ou igual a 0 e menor ou igual que o máximo número encontrado no range, então eu quero azul.
Pronto, vamos simplificar a nossa abordagem aqui, ok? 100% eu já atingi, então se esse percentual for igual a zero, tá? Eu vou, obviamente, a zero não, perdão, estou cometendo o mesmo erro do primeiro vídeo. É 1 e não 0, porque aqui eu estou trabalhando com percentual atingido. Então, o 1 tem a posição do 100%. Então, se estiver abaixo do 100%, eu quero vermelho. Se eu atingir o 100%, eu atingi minha meta. Então, a partir dali, eu quero a cor azul. Então, fica aí na tela para você entender a regra que eu estou estabelecendo. Feito isso, clico OK. Então, eu já tornei a minha sombra dinâmica. Se eu olhar para o meu cartão agora, eu tenho uma sombra azul. E se eu trabalhar com uns filtros e outras, com um filtro temporal para estabelecer outros períodos, eu posso já verificar que isso já está funcionando e eu já estou com ela dessa forma, ok? Só que o que eu quero, na verdade, é ela dentro do meu cartão, beleza? Eu quero ela dentro do meu cartão, de forma parecida com aquela barra do cartão de linhas múltiplas. Então o que eu vou fazer? Eu vou selecionar meu visual novamente e agora eu vou trabalhar esses outros aspectos que estão aqui, que muitas vezes acabam sendo negligenciados pela maioria dos usuários. E vou deixar claro a partir daqui, não tem nada de errado com isso. Existem desenvolvedores que possuem paciência e gosto por trabalhar o aspecto visual e outros desenvolvedores que não possuem isso. Não há questão de certo e errado, e sim de característica de cada um. O importante é que ao final você faça bem feito. Isso é imprescindível. Trabalho mal feito é inaceitável, ok? Então, desde que seja, mesmo sendo simples, mas se estiver correto e bem feito, passa e atende a necessidade do nosso cliente. É isso que importa, beleza? Mas aqui eu estou me dirigindo a quem? Aqueles que gostam e têm paciência de trabalhar um pouco mais o aspecto visual, tá? São esses os quais eu quero chamar a atenção aqui. Normalmente, o pessoal não explora essas demais opções que estão aqui, de deslocamento e posição. Tá? E é sobre elas que eu quero falar. O deslocamento indica para mim se a sombra ela deve ser externa ou interna. Ele já vem por padrão externo e normalmente nós deixamos assim. Não é esse o caso. Eu posso modificar e colocar essa sombra dentro do meu cartão, o que já muda a perspectiva. Perfeito? Uma vez feito isso, eu posso trabalhar também o aspecto da posição dessa sombra. Ao abrir as opções, eu vou me deparar com muitas mais, além daquelas que a gente enxerga por padrão, tá? Então eu posso trabalhar inferior direito, inferior e inferior esquerdo, e todas as demais que estão listadas aqui, que você vai testar, obviamente, no momento que você estiver trabalhando. O que eu quero, o meu intento aqui, na minha visualização, é estabelecer aquela barra à direita do cartão. Então o que eu vou fazer? Eu vou escolher a opção direita, e já aqui eu percebo que a sombra está mais acentuada exatamente na borda direita do meu visual. Uma vez feito isso, eu posso então voltar nessa mesma janela e escolher a última opção, que é a opção personalizar. Se eu queria personalizar, por que eu escolhi lá a primeira opção direita? Para que eu já parta de um preset, para que eu já parta essa personalização, edite essa personalização a partir de um aspecto que já foi escolhido. Perfeito? Então agora eu posso clicar aqui. E ao clicar em personalizar, eu vou ser apresentado a uma série de outras opções que eu posso trabalhar. Como o tamanho da sombra, o nível de desfoque, o ângulo que ela ocupa dentro do visual ou fora do visual, dependendo da sua escolha, a distância dela em relação à borda e o grau de transparência. Então, é por conta disso que eu deixo muito claro essa separação que eu citei agora há pouco. Não há mérito ou demérito, não tem errado ou certo. Depende muito do perfil de cada desenvolvedor. Alguns gostam e têm muita paciência para explorar aspectos como esses daqui que eu estou mostrando. Outros não têm, não gostam. E não há nada de errado nisso. Não há pecado nenhum, não há crime nenhum. A única coisa inaceitável, reforço, é trabalho mal feito. Beleza? Então vamos em frente. O que eu quero aqui? O tamanho, por enquanto, eu vou deixar assim. Eu vou tirar o desfoque.
E com isso, se vocês olharem para o visual, e eu espero que vocês tenham a oportunidade de fazer simultaneamente a visualização do vídeo, vocês vão perceber que quanto menos desfoque, mais definição essa sombra passa a ganhar, ok? Até que ela quase literalmente assume um padrão sólido, beleza? E agora, como eu já escolhi, como eu parti essa personalização da seleção da posição direita, então o meu ângulo já está correto em 180 graus. Mas eu posso sim modificar ele aqui dentro agora perfeitamente, tá? Se eu quiser do lado esquerdo, basta que eu altere. Se eu não me engano, vai ser 90 graus, acho que é isso. 90 ele fica do lado esquerdo. Não, em cima. Então, só para mostrar para vocês, ok? Se eu quero ele do lado esquerdo, eu tenho que zerar, é isso? Exatamente. Então, se o meu ângulo for zerado, essa barra passa a se mostrar do lado esquerdo, tá? Beleza? Então, ângulo a 180, ela vira para a outra ponta, para o lado direito. Mas como eu disse, você pode partir do preset e não ter que trabalhar esse aspecto necessariamente, tá? Então, o meu ângulo já está correto. O que eu posso trabalhar agora? A questão da distância, se eu quero ela maior, ou seja, mais visível ou menos visível, tá? Então a distância faz exatamente isso. A distância me mostra o quanto ela está maior ou menor em relação à borda externa. E eu também posso trabalhar aqui o nível da transparência. Eu posso torná-la menos transparente um pouco, né? Deixar aqui em 30%. Com isso a cor vai ficar, o tom da cor fica mais acentuado. Se eu estiver trabalhando com um plano de fundo, ok? Para o próprio relatório ou especificamente para o visual, a questão da transparência acaba sendo interessante também. E com isso eu consigo atingir o meu objetivo, tá? Eu tenho agora aqui um cartão cuja formatação me dá uma barra lateral. Posso diminuir aqui um pouquinho o tamanho dele. Em relação ao meu exemplo, eu não coloquei aqui no caso a borda, estou deixando ele sem borda, ok? E ele vai se modificar, essa cor vai se modificar de acordo com o KPI que eu estabeleci, que é o percentual atingido da meta. Então, hora vai estar azul, hora vai estar vermelho. Novamente, eu estou fazendo aqui de uma forma simples porque eu quero que você entenda o conceito, quero que você entenda como trabalhar esse aspecto. Alguns detalhes vai depender do tema que você escolheu, do tema que você está trabalhando, se há ou não um plano de fundo, ok? Entre diversas outras coisas. Você pode trabalhar essa sombra de inúmeras maneiras diferentes dessas aqui, tá? Sempre olhando para esses aspectos que eu estou mostrando aqui, tá? Então é esse o recado que eu quero dar com esse vídeo. Dessa maneira você pode enriquecer bastante esse visual e torná-lo mais assertivo dentro do contexto de análise estabelecido pelo seu relatório. Perfeito? Bom, obrigado para você que assistiu até aqui, tá? Espero que essa dica seja útil para você no dia a dia e deixo aqui o meu abraço. Nos vemos no próximo vídeo.